chamados profetas menores. E acho que o quinto profeta menor é Miqueias. Miqueias viveu na última metade do século VIII, antes de Cristo. Viveu no sul, na parte sul da antiga Palestina, parte mais fértil na nação do país. Ele foi contemporâneo de Isaías, aquele mesmo Isaías que visitou o rei Ezequias, que era rei da parte do sul, porque o reino se dividiu. Nós sabemos também na história, acho que o pastor Aribal deve ter falado sobre isso aqui, mas muitos já sabem, 10 tribos, alguns dizem que foram 9, mas 10 tribos ficaram ao norte e apenas 2 tribos ficaram ao sul, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, nessa região do sul, chamado Reino de Judá, já que a parte do norte ficou chamada de Reino de Israel, uma parte dirigida por um dos filhos de Salomão, Jeroboão, a parte do norte, e a parte do sul, pelo outro filho, Roboão. Os irmãos brigaram, mas não foi uma divisão com lutas, com guerras. Foi mais ou menos pacífica. Então, ficou para lá, ficou para cá. E nessa parte do sul, que começou com Roboão, estava o profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, que também era profeta no Reino do Sul. E Miqueias viveu durante 3 reinados no Reino do Sul. O de Jotão, o de Acabe e o de Ezequias, que eu lembrei há pouco. Ele, o profeta Ezequias, profetizou contra o reino dele, o do sul, e contra o reino do norte. Olhando mais as capitais. Do sul, a capital era Jerusalém. E do norte, a capital era Samaria. Embora ele estivesse na parte do sul, mas também profetizou contra Samaria. E, aliás, Samaria caiu antes do que Jerusalém. Em 701, o reino de Judá, aliás, antes, em 721, porque é antes de Cristo, em 721, a Síria invadiu o reino do norte. E em 701, o reino de Judá foi invadido pela Babilônia. A Síria invadiu lá em cima, mais tarde, 20 anos depois, a Babilônia invadiu o reino do sul. Mas os comentaristas dizem que, mesmo com os 2 reinos invadidos, Deus ainda tinha uma esperança para o seu povo, desde que houvesse um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira consagração, para que o Senhor pudesse restaurar a nação de Israel nos 2 reinos. Se não fosse nos tempos desses profetas, Miqueias e Isaías, porque eles se afinam em muitos dos seus pronunciamentos. Por exemplo, se você olhar Miqueias 4, 1 a 5, você vai ver praticamente o mesmo texto em Isaías 2, 1 a 4. Eles repetem quase a mesma coisa.
Eles se afinavam. Ambos são chamados profetas messiânicos. Tanto Miqueias quanto Isaías, porque eles previam a vinda do Messias de maneira muito clara. Deus revelou isso para eles. Então, se a restauração não acontecesse no seu tempo, deveria acontecer, no máximo, no advento do Messias, prometido e cumprido. Claro que muitos anos depois, na vinda do Senhor Jesus, na sua encarnação, no seu nascimento, em Belém da Judeia, região onde o profeta habitava, o profeta Miqueias, naquela região pertinho ali de Belém da Judeia, onde se acha que ele cultivava a terra, pois ele era agricultor. Era um homem simples, como outros profetas do Velho Testamento. Alguns eram vaqueiros, como Amós. Esse era um lavrador da terra. Agora, minha pergunta, o que é que levou Miqueias, esse homem do povo, um homem simples, contemporâneo de um grande, importante, dos maiores profetas em Israel, Isaías, a escrever este livro que leva o seu nome e que está dividido em apenas 7 capítulos, e os capítulos não são longos. O que é que deve ter levado esse profeta a escrever essa obra? E que Deus permitiu fosse colocado no cano sagrado, para o bem de Israel naquela época, advertências, e para nós hoje. Eu estava ontem à noite relendo este livro, e dizendo assim, parece que Miqueias está vivendo exatamente hoje, aqui no Brasil. A Bíblia é contemporânea, a gente sabe disso. Então, o que preocupou muito a sua mente, seu coração, ele colocou aqui. Esses homens devem ter escrito outros textos, outras obras, que não estão aqui. E Deus permitiu que somente esse texto fosse colocado no cano sagrado. A gente sabe disso. Os escritores bíblicos, Isaías escreveu muita coisa. Paulo escreveu bastante, mas, no entanto, na Bíblia só temos 13 cartas de Paulo, ou 14, se porventura ele tinha escrito a carta aos Hebreus. Então, aqui aparece o livro de Miqueias. Então, vem a indagação. O que é que passava na cabeça desse profeta que o levou a escrever este livro, esta obra? A gente nota o seguinte, que parece a nós, muitas vezes, não haver uma ordem lógica das coisas, dos fatos. Mas ele vai logo aproveitando o ensejo e fazendo logo a aplicação. Quando ele fala de um pecado, ele vai dizer logo que Deus vai dar a solução. Isso acontece praticamente em quase todos os 7 capítulos. Do meio para o fim, ele vai colocando uma coisa, vai repetindo depois, e tal e tal. Acho que se fosse a gente ia colocar os problemas todinhos aqui, não sei o quê, e no final ia dizer, Deus é misericordioso, e ele vai dar uma solução. Mas ele vai, como que, misturando as coisas, mas chamando logo a nossa atenção, à semelhança de alguns pregadores, que quando divide o texto em alguns pontos principais, eles vão fazendo logo a aplicação à medida que aquele ponto vai sendo esgotado. Não deixa só para o final. Às vezes é melhor, porque a gente fica mais ligado naquilo que está se dizendo com aquilo que está sendo aplicado para a nossa vida. É isso que Miqueias faz aqui. Esse homem, cujo significado do nome é quem é
como Deus. Quem é como Deus? Então, a primeira coisa que nós vemos está aí no primeiro capítulo, dos versos 1 a 6. Versos 1 a 6. E a coisa que nos chama a atenção aí é o que ele chamou de prostituição. O Senhor observa do céu e desce para ver o que se passa no meio do seu povo. Vamos ler aí do verso 1 ao 6 do capítulo 1. 1 a 6. Eu vou ler um versículo e os irmãos leem o segundo. Miqueias 1, verso 1. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, esses 3 reinos em que ele profetizou. Rei de Judá, sobre Samaria, capital do norte, e Jerusalém, a capital do reino do sul. Verso 2, os irmãos. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Eu vou ler ainda o 7. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários da sua impureza serão queimados e todos os seus ídolos eu os farei uma ruína, porque do preço da prostituição os juntou. E a este preço volverão. Não, até por enquanto, até aí. Primeira coisa que nós encontramos aqui na preocupação desse profeta Miqueias, quem é como Deus, é que o Senhor, primeiro, não ignora, não está ausente, embora sua morada ser nas alturas, mas ele é onipresente, ele é onipotente, é onisciente. O que se passa aqui embaixo? Eu me lembro que o grande poeta Castro Alves, quando escrevia a sua poesia titulada Navio Negreiros, ele fazia uma pergunta, porque ele não entendia o sofrimento daquela gente que deixava os seus termos lá para as bandas da África. E muitos nem chegavam aqui nas costas brasileiras. Porque morriam e eram jogados para os peixes nas profundezas do Atlântico. E ele faz uma pergunta: Deus, ó Deus, onde estás que não me ouves? Em que mundo, em que planeta te escondes, embuçado nos céus?
ele vai mais além e diz: há 2000 anos te mandei meu grito, que de balde, desde então corre o infinito. Deus, ó Deus, onde estás? Às vezes isso acontece conosco também. Diante de uma crise, de um problema, de uma dificuldade, de alguma coisa aparentemente solúvel, nós somos levados a fazer esse tipo de indagação. Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor está ausente? O Senhor está longe? O Senhor não está me ouvindo? Uma expressão mais pobre ainda: o Senhor está moco, está surdo? E Miqueias está dizendo que não. Que apesar de tanta coisa que esteja acontecendo aqui embaixo, muitas delas fora do nosso controle, do nosso alcance, porque as coisas vão mais do que aquilo que a gente sabe. A expressão que nós temos ouvido tanto, e ela é verdadeira: Deus está no controle. Deus está no controle. E a expressão que ele usa aqui é que Deus desce. Claro que ele não precisa, ele não tem nem corpo físico como nós. Deus é espírito. E tudo que ele criou, ele superintende. E ele assiste com muita propriedade. Mas o sentido é que ele chega perto de nós. E ele usa aqui uma expressão interessante, que ele diz que Deus vem e sobe o monte. Uma expressão puramente humana, porque do monte a gente vê o que se passa lá embaixo. Cada coisa que está acontecendo. Então, nós precisamos entender uma coisa que está no coração de Miqueias. É que Deus não está infenso, ausente, longe de tudo que acontece ao nosso redor, na nação e no mundo. Ele tem conhecimento de todas as coisas e no tempo certo ele age. Isso é que nós vemos em todo o Velho Testamento e no Novo Testamento também, em toda a palavra de Deus. No tempo dele, ele desce, ele age, e o que nós não podemos fazer, ele faz. Mas eu queria repetir esse verso 7. Todas as suas imagens de esculturas, serão despedaçadas, todos os salários de sua impureza serão queimados, todos os seus ídolos farei em ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou. E a este preço volverão. A segunda coisa que no capítulo 2, que nós vemos aqui, eu andei pegando só os pontos principais dessa noite passada, é a ganância. Capítulo 2, vamos ler de 1 a 5 apenas.
Então, entra a idolatria, entra a prostituição, e agora passa para a ganância. Para a ganância. Capítulo 2, veja aí comigo, verso 1 a 5, eu vou ler o 1, você lê o 2, assim por diante. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Verso 2. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família. Preste atenção aqui que o Senhor está colocando na boca do profeta essa expressão. Esta família, da qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Verso 4. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Eu sei que há detalhes na linguagem dos profetas que nós precisaríamos nos transportar para aquele tempo para compreender melhor. Mas dá para a gente ter uma noção. Por exemplo, essa questão, pela sorte, lançando cordel, meça possessões. Eu venho de zona rural, até os meus 9, 10 anos, e lembro muitas vezes, meu pai medindo terra com uma corda. Uma corda de 30 metros. Ou então com uma braça. É uma vara, que deve ter pelo menos 2,20 metros, altura de um homem normal, estatura normal, com o dedo assim levantado. Então é daqui até o chão. Mais ou menos isso. Então o que acontece? Esse profeta, eu disse, viveu em zona rural. Trabalhou na terra. Eu estava lendo ontem à noite um comentarista que ele dizia assim, os latifundiários da época pagavam um preço diminuto aos pequenos proprietários e começavam a fazer fazendas. E aquelas pessoas eram expulsas já naquela época. E com certeza entre os explorados estava Miqueias. É o que eles dizem. Então, o que é que podia acontecer? Chegava o ricaço para comprar o pedaço de terra daquele pobre. E ele dizia, vamos medir com o cordel. Só que a corda dele não tinha 30 metros. Certo? A corda dele devia ter 35 metros. Em cada corda, ele ganhava 5 metros. Vamos marcar, né? Vamos passar no tal. E também a questão do peso. E aí eu convivi com isso, ainda criança.
mas convivi. De um homem que foi chamado para depor, que comprava café. Minha região é a região cafeeira, lá em Pernambuco. Era, hoje não é mais. E ele saía pelas fazendolas, pelos sítios, comprando sacas de café. E o produtor enchia aquela saca, achando que ali deveria ter 50 quilos. Alguns até a pessoa pesava 50 quilos, é uma saca de café no grão inteiro. Mas quando ele chegava com a sua balança, aquela balança romana, balança grande, em que 1 quilo ali, no chamado prato da balança, vale 10 quilos aqui atrás, 5 quilos ali vale 50 quilos aqui no patamar da balança. Faltava. E depois de muito tempo, foi-se notar que o peso que aquele homem carregava, junto com a sua balança, e eu vi aquele peso, era um peso amarelo, de bronze, mas que tinha uma cabeça assim, que ele distorcia. E ali dentro era ocado. E ele punha chumbo, e o chumbo é muito pesado. Ele colocava chumbo ali dentro do peso, depois ele arrolhava de novo. E a informação que se tem é que quando ele ia vender, o peso não era o peso correto, não tinha 5 quilos completos, porque ele tinha outro tipo de peso, tinha menos de 5 quilos. Então ele comprava com um peso a mais e vendia por um peso a menor. É exatamente o que acontecia aqui. Então a ganância das possessões por terras, por fazendas, envolvendo, como diz aqui, até famílias. Um dia desses eu vi na televisão uma mãe envolvendo 4 ou 5 filhos, alguns até pequenos ainda, na questão da venda de maconha. A mãe e os filhos. Nós estamos no mês da família, mês de maio, e a gente vê que, infelizmente, alguns pais, eles levam os filhos muito cedo na senda do crime. Não sei que tipo de crime era que era praticado aqui por essas famílias, mas o Senhor está dizendo que as famílias também seriam envolvidas na sua disciplina, porque deveriam estar fora dos princípios, dos padrões ensinados pelo Senhor. Contra os maus profetas. Contra os maus profetas e os maus sacerdotes. É o capítulo 3. Vamos ler 3, de 1 a 12. Nós vamos participar também da leitura, da mesma forma. Vamos ler, é todo o capítulo 3. Ameaças contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Eu vou ler o primeiro. Disse eu, ouvi agora, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo?
que comeis a carne do meu povo, falando contra os líderes, contra os chefes, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregou a guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão o seu bigode, poderia ser a sua barba, que era sinal de autoridade e respeito, porque não há resposta de Deus. Ouvi agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Parece alguma coisa que a gente tem aqui por perto da gente, de nós, né? A cabeça, as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Isso que eles passam para os outros. 12. Pois é. Agora, isso não vem da plebe, do povo. Isso vem dos dirigentes, dos governadores, dos juízes e dos líderes religiosos. Então, para onde é que uma nação dessa pode caminhar? Tem que aguardar realmente o juízo de Deus. Tem aqui um versículo que diz que os profetas, eles profetizavam bêbados. Eles bebiam quando estavam fora de si, então eles emitiam as suas profecias. Situação muito triste, muito negra. Para uma nação que tinha tudo para acertar. Uma nação como a brasileira não tem uma origem assim tão relacionada com a Bíblia, com a palavra de Deus, com os oráculos divinos. E aí vem caminhando, longe de Deus. Os que se aproximam do Senhor não têm um compromisso maior. Tal. Mas essa nação, eles tinham tudo para acertar. Eles tinham um passado. Eles tinham no sangue deles, correndo, a graça de Deus que os libertou do Egito.
tinha um pai no passado, antes do Egito, um Abraão, que a Bíblia chama de pai da fé. Eles tinham uma história. Eles não precisavam estar numa situação dessa. Mas estavam. Pelos líderes, pelos governantes, pelos religiosos. Profetas adivinhando por dinheiro ou sob efeito de bebida forte. Agora, aparece aqui no capítulo 5. No capítulo 5, nós temos uma parte que o profeta nos chama a atenção. Parece que é uma coisa que apareceu assim, no meio dos seus pensamentos. Mas, como eu disse no início, tinha um sentido de uma restauração plena e completa com a chegada do reino do Messias. Porque, mesmo que eles profetizassem, Deus perdoasse, mas o que nós vimos ao longo dos anos, já são muitos anos, né? 2.700 anos passados. A nação que se refez em 48, que se espedaçou, depois que os reinos foram invadidos, o do norte, pela Síria, o do sul, pela Babilônia, o povo se dispersou. E só 60 anos atrás, mais ou menos, o povo se refez. Mas quando se refez, continuou muito longe do Deus verdadeiro da Bíblia, no sentido de entender o plano da salvação. Então, o profeta estava dizendo que quando o Senhor Jesus viesse, a profecia da vinda do Messias. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares em Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esse versículo aqui já mostra que Deus vai mandar um Messias, já prometido, antes de Miqueias, e ele sabia disso, que na plenitude dos tempos, vacinada, escrita aqui, apresentada por Paulo, na carta aos Gálatas. Então, Jesus viria e agora vem como restaurador completo da nação de Israel. Claro que aqui há muito comentário e até controvérsias, que nós entendemos que a nação de Israel não será toda restaurada, mas Paulo diz isso na carta aos Romanos, que um remanescente do povo de Israel será salvo, para representar a nação pelo Senhor escolhido no passado, que descumpriu a sua missão, o seu objetivo, e por isso, historicamente, Deus instituiu o novo Israel, que é a igreja gentílica, somos nós hoje, para cumprirmos aquilo que Israel no passado não cumpriu. E ser uma bênção para todas as nações. Por várias razões, que nós vemos aqui, inclusive, em Miqueias, idolatria, feitiçaria, afastamento de Deus, declínio moral, espiritual. Então, historicamente, o novo Israel toma o lugar do antigo Israel. E somos nós hoje. Você vê o compromisso que nós temos hoje e não podemos falhar como igreja, como novo Israel, dentro dessa visão de restauração, de preparação da restauração
do reino, principalmente com a chegada do Messias. Então o profeta já coloca isto aqui, mas a partir do verso 6, 7, como no final de cada capítulo, Miqueias não esquece uma coisa. Primeiro ele diz que os efeitos corrosivos e transmissor da presença do pecado na vida de um povo, de uma nação, tem efeitos calamitosos. Eu estava lembrando que o grande escritor cristão, historiador, chamado Arnoldo Toynbee, ele escreveu um livro, um dos livros, que é um volume bem espesso assim, chamado História das Civilizações. E ali, Toynbee, entre tantas outras coisas que ele coloca, ele diz que a história das nações, das grandes nações, dos grandes reinos do passado e do presente também, esses reinos começam a crescer, a florescer, e fatalmente chega um momento que eles começam a declinar, cair. Eu acho que o Brasil está caindo antes de chegar no topo. E ele apresenta 3 razões que eu anotei aqui. A primeira é a seguinte: ele diz que é a acumulação de bens. Quando a nação se torna rica, poderosa, a tendência é declinar. A segunda coisa é a luxúria, que uma coisa está relacionada à outra. Quanto mais a nação tem economia folgada, mais ela se envereda pelos caminhos das orgias, da luxúria. Isso vai longe. Então, acumulação de bens. Segunda coisa, a luxúria. E, como consequência dessas 2 primeiras, vem o afastamento de Deus. Nós soubemos, algum tempo atrás, todo mundo teve conhecimento, que uma nação como a nação americana, me perdoem se houver algum americano aqui, ou nos ouvindo pela internet, nação que começou com a Bíblia aberta. Aqueles homens vindo da Escócia, da Inglaterra, aquelas famílias se estabelecendo ali. Minha mãe guardava um quadro antigo que um americano deu para ela no dia de ações de graças. Era o pai, a mãe, 2 filhos, um carrinho de mão cheio de frutos sazonados. Eles em pleno campo. Um homem estava com o chapéu retirado e aqui sobre o peito. Todos de cabeça encurvada, no meio da plantação, agradecendo a Deus pelos frutos colhidos da terra. Uma nação que durante muito tempo ostentou um número invejável de missionários enviados para o mundo inteiro, inclusive para nós aqui no Brasil. O que se lê ultimamente é que a própria leitura da palavra de Deus foi proibida. Parece que esse governo agora está voltando. Foi proibida
a sua leitura nas escolas. Não tem mais nada com Bíblia. Isso de uma maneira geral. Há servos de Deus ali, crentes, fiéis, há pastores consagrados. Mas não são muitos, não. Então, quando começa bem, a tendência é concluir, é terminar bem. Mas o que não acontece com essas nações? Você vê, nós estamos comemorando agora os 500 anos de reforma. Dos 12 países da Europa de cá, quantos? 8. 8 aderiram à reforma. Menos 4. Foi Portugal, Itália, França e Espanha. Os outros todos entenderam a proposta reformista e desenvolveram e cresceram. Meus irmãos, faz só 500 anos. E a maioria dessas nações aderiram ao movimento reformista do século XVI. Estão longe e bem longe dos princípios escriturísticos. Por isso é que os templos em muitas cidades europeias já de algum tempo estão fechados. Temos notícia que alguns foram alugados até para boates. E quando se vê um templo aberto, eu estou falando de maneira assim geral, quando se vê um templo aberto, lá dentro tem meia dúzia de velhos. Pessoas sexagenárias, octogenárias. Porque jovens e gente de meia idade, quer lá perder tempo, entre aspas, com coisa de Deus. Isso estava acontecendo já naquela época passada. Miqueias diz assim, o que vocês estão pensando? Que o culto que vocês estão me oferecendo está me agradando? Vários profetas bateram em cima disso. Vocês estão querendo comprar, Deus dizendo, a minha simpatia, o meu amor, com esses holocaustos que vocês fazem aí? Uns até, quando a ovelha não prestava mais para nada, estava com a perna quebrada, aí ele dizia, vamos oferecer essa aqui. Levava, está na Bíblia, está no texto, esse profeta, levava para o templo. Isso aqui a gente não pode vender, dá um preço muito baixo, né? Então vamos oferecer para o Senhor. Aquela tendência que havia, a gente tem de oferecer coisa velha, que não presta mais, para a igreja, para o trabalho da igreja, para essas coisas. Quando o Senhor requer de nós as primícias, mas Ele não estava fazendo isso. Então, nascem, crescem, declinam. Declinam por quê? Porque começam a juntar riqueza. A riqueza é bom. Ter dinheiro no bolso é bom. Ter uma poupancinha na caixa é prestimoso, é importante. Mas no momento em que essas coisas vão assumir nossa vida, na vida da família, o lugar de Deus, o lugar da igreja, o lugar da palavra, era melhor nunca ter juntado absolutamente nada. Ter só o que comer e o que beber. E o que vestir. Acumulação. Luxúria. Porque aí abre-se caminhos para muitas coisas que o homem gostaria. É um pródigo da vida. E Deus está falando aqui, não sei onde foi, em congregação, sobre a parábola do pródigo. E eu perguntando, mas o que teria aquele moço sair de casa? Papai, a Bíblia não fala na mãe, devia ter mamãe, tinha um irmão. Tudo ali à sua disposição, à sua mão. Não, esse negócio aqui está muito maçante. Eu quero coisa nova. E aí, para ter essas coisas novas que ele tanto almejava, teve que pedir ao pai a herança que cabia a ele. O pai disse, está certo.
A sua herança eu vou dar. A Bíblia é sucinta, a gente não sabe o tempo que o pai gastou com aquele jovem, tentando mostrar para ele, deve ter feito isso. Os perigos, os problemas, não, mas eu quero ir embora. E depois foi notar, foi ver que aquilo que ele havia feito não deu em nada, pelo contrário. Só lhe trouxe tristeza, decepção, angústia. A ponto de ele pensar que o pai nem o receberia mais de volta para fazê-lo como dos seus jornaleiros em casa, para cuidar das vacas e dos cavalos. Só que o pai o recebeu, está aqui nesse livro de Miqueias. O pai o recebeu com alegria. Então o pecado começa a corroer e vai levando a pessoa a uma situação, muitas vezes até irreversível. Porque ele sorrateiramente vai minando as bases. E quando a nação acorda, quando a família desperta, já o caminho, vamos terminar, já o caminho está muito palmilhado e o retorno torna-se muito difícil. Por isso, é importante, quando o Senhor diz, acorde, abra os olhos, um passo atrás seja dado, para que depois não se tenha, como pródigo, de fazer uma longa caminhada para ser restaurado. O crime, diz Miqueias, não compensa. O pecado não vale a pena ser praticado porque os seus efeitos são negativos e vão trazer muitos prejuízos para a pessoa, para a família, para a nação. Mas o Deus que é maravilhoso, vamos terminar, em sua graça inefável, o Senhor ainda se compadece de Israel, nos compadece de nós também. Se você, agora não dá tempo, mas você pode anotar aí, você pode ler o capítulo 7, de 18 a 20. Obrigado, irmão. Esse eu não vou precisar mais. Então, 18 a 20, o profeta diz que Deus toma o nosso pecado e lança nas profundezas do mar. E diz, deles eu não vou me lembrar mais. Ainda bem, né? Louvado seja o Senhor por isso. Porque se Ele fosse lembrar sempre do nosso pecado, nós certamente não chegaríamos à vitória no final. O Hegre, Thea Hegre, um escritor, na Voz da Cruz, era uma revista que circulava no Brasil e em muitas partes do mundo, no passado, ele diz, Deus lança os nossos pecados, citando Miqueias, no fundo dos mares, e coloca ali uma placa dizendo, é proibido pescar. Para não voltar lá novamente. No verso, voltando para o verso 4, 5 a 7, porque ele sempre, em cada final do capítulo, ele dá uma advertência, chama a atenção para a necessidade de retorno, de arrependimento. Ele diz, andemos com o Senhor, nosso Deus, desde agora e para sempre. É a palavra final que Miqueias nos deixa, para que nós não nos esqueçamos dos princípios basilares que temos aprendido pela palavra, na pregação, sobre a nossa fé, a fé cristã verdadeira. Deixemos que o mundo, eu me lembro, meu velho pai, que era um pregador leigo, tinha uma expressão que ele usava sempre nas suas pregações, ele dizia, meus irmãos, deixe o mundo virar de ponta cabeça, mas sejam
fiéis a Deus. Se nós formos fiéis a Deus, nós vamos ainda ter vitória, ainda que habitando no meio de um povo ímpio, idólatra, incrédulo, violento, vendido por qualquer coisa, um povo que ao mal chama bem e ao bem chama mal, inverte os valores. Ainda assim, Miqueias diz que nós seremos, pelo Senhor, abençoados e vitoriosos. Vamos orar. Pai amado, que o Senhor nos dê força. Primeiro, para vivermos como Miqueias, que diante de toda a pressão dos seus contemporâneos, levantou a sua voz e conclamou à nação, o seu povo, tanto do sul quanto do norte da antiga Palestina, para se voltarem para o Senhor. Obrigado que o Senhor é misericordioso. E Ele não vai permitir que os seus servos fiéis sucumbam com aqueles que não têm nenhum compromisso com a moral, com a ética e com a fé. Livra-nos, ó Pai dos céus, de blasfemarmos contra o Senhor. Livra-nos da prostituição, da idolatria, da ganância, de todos esses pecados que aconteceram aqui nos tempos de Ezequias. E cobre-nos com a tua graça e com o teu poder. E dá-nos do teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ter uns minutinhos, uns 10 minutos, para logo em seguida passarmos para o culto. Irmãos, tem tempo de dar uma saidinha, ir ao sanitário, se quiserem, e voltarem aqui logo em seguida. Teremos o culto com a Santa Ceia, enquanto os irmãos das classes se aproximam, chegam até aqui.